Nós iremos começar agora uma linda viagem pelo livro de Hebreus. Estudaremos o primeiro capítulo e você vai descobrir nesse capítulo por que Jesus Cristo é superior aos anjos. Fique aí, porque Deus quer falar com você. Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É um prazer mais uma vez encontrar com você aqui, neste lugar, onde a gente pode, assim, desfrutar de um momento de adoração. Hoje é quarta-feira é o dia em que a gente apresenta os nossos pedidos de oração a Deus. Eu gostaria de meditar com você no que está na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, uma promessa maravilhosa. Muitas vezes a gente ora e se pergunta, para que eu vou orar? Se Deus já sabe. E mais, será que realmente Ele se importa? Olha para essa promessa que está no capítulo 4, versos 6 e 7. Ele fala assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica e com ações de graça. Aqui está dizendo que você tem que entregar suas ansiedades a Deus. E sabe o que Ele promete dar para você? Olha o versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então Ele está dizendo o seguinte, olha, me dá a sua ansiedade, deposita ela aqui nos meus pés, que eu quero te dar a minha paz. Então esse é o momento em que você vai junto aí com os seus familiares, fazer os seus pedidos de oração, também agradecer a Deus e depositar os seus fardos nos seus pés. Você também que está no nosso canal, que curte as nossas programações, você, para nos ajudar, por favor, se inscreva aí no canal se você ainda não se inscreveu, deixe o seu like também, se você gostou daquilo que você ouviu, compartilhe esse culto com mais alguém que você ama e também ative o sino para você receber as nossas notificações de conteúdo. Nós teremos agora uma canção, uma música para louvor do nosso Deus e é o tempo que você vai ter para fazer a sua interação aí na sala, elevando os seus pedidos a Deus, porque após o hino eu quero voltar para poder orar pelos seus pedidos. De cruz se erigiu, dela ao dia fugiu, em sinal de vergonha e de dor. Mas eu amo essa cruz, sobre a qual meu Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. E essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, pois Jesus nela me resgatou.
sofrer. Ele vem me buscar e com ele no lar uma parte na glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Até por uma coroa trocar. Esse é o momento em que nós queremos apresentar a Deus o seu pedido de oração. Eu não sei o que você pediu, mas Deus sabe. Então, crendo que Deus conhece todas as coisas, até mesmo o que está dentro do seu coração, por favor, nesse momento, feche seus olhos. Vamos falar com o nosso Pai. Querido Deus, esse é o momento, Senhor Deus, em que abrimos os nossos corações, externamos as nossas necessidades, cônscios de que nós temos um Deus que sabe e conhece todas as coisas. Muito obrigado, Senhor Deus, porque apesar de saber o que nós precisamos, o Senhor ainda nos pede para orar. E quando nós oramos, Deus, nós nos conectamos mais com o Senhor, sentimos mais de perto a Tua presença e nos habilitamos a aguardar a resposta que o Senhor deseja nos dar. Abençoe, Senhor Deus, essa mãe que orou pelos seus filhos. Abençoe, Senhor Deus, esse filho que pede pelo seu avô, pela sua avó. Ó, querido Deus, abençoe os enfermos da Tua igreja. E eu sei que há muitos dos Teus filhos que nessa hora estão pedindo a bênção do grande médico sobre alguém de sua família que se encontra doente. Mais do que tudo isso, Senhor Deus, cura a doença do pecado. Que aqueles que um dia se afastaram do Senhor, ou que se encontram ainda com seus corações endurecidos, eles possam se render a Ti pela doce influência do Teu Espírito Santo. Agora, Deus, é o momento da palavra. É o momento em que a Bíblia será aberta e nós te pedimos que o Espírito Santo que a inspirou nos ilumine agora para que possamos entendê-la, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, eu estou muito feliz por começar com você essa série especial sobre um dos livros mais bonitos da Bíblia, o livro de Hebreus. Na última semana nós estudamos uma vista geral desse livro e hoje nós iniciaremos naturalmente pelo primeiro capítulo e você vai se surpreender com uma mensagem maravilhosa que está aqui na primeira carta. Eu gostaria que você especialmente lesse agora comigo, buscasse na sua Bíblia o livro de Hebreus, naturalmente, o primeiro capítulo, e os versos 4 e 5. Observe aí. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Agora, olha o verso 5. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho e eu hoje te gerei. E uma outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Nós falamos na última quarta-feira que Hebreus é o livro das coisas melhores. E o autor da carta, naturalmente, está escrevendo para uma audiência, especialmente para judeus que haviam abandonado o judaísmo e agora estavam vivendo a fé cristã. Mas como falamos na última semana, eles estavam desanimados de seguir a Cristo. As promessas pelas quais eles ansiavam, na sua visão, estavam demorando de se cumprir. E então, num determinado momento, eles querem voltar para o judaísmo, por entender que eles tomaram uma decisão precipitada.
Então, quando o autor da carta escreve para eles, ele tem um objetivo muito claro na sua mente. Ele enumera tudo aquilo que no judaísmo para eles era importante e agora compara com a realidade de Cristo. E ele sempre fecha dizendo o seguinte: agora é melhor, com Cristo é melhor. Aqui, aonde nós lemos, nós vemos então uma descrição da relação de Deus com os seus anjos. Porque para o judeu, o anjo era algo assim, digamos, que ele tinha em alta conta. Na teologia judaica, os anjos ocupavam uma posição de grande importância. Por quê? Porque eles entendiam que foi por meio de anjos que a lei fora dada a Moisés. Todos os judeus pautam o seu proceder por essa lei, pela lei de Moisés. E em algum momento eles entenderam que o homem ele decaiu tanto da presença de Deus que o Senhor agora precisou utilizar anjos como intermediários. Eles chegavam até a entender que os anjos eram aqueles que levavam as orações deles até Deus e também traziam as respostas. Então, realmente, eles os tinham assim em alta conta. E uma vez que o tema de Hebreus é a superioridade de Cristo e a salvação que ele oferece em relação à lei de Moisés, o autor então discorre amplamente sobre os seres angelicais, mostrando para eles, escrituristicamente, de que Jesus Cristo, a quem eles estavam abandonando, era muito maior do que os anjos que eles tinham em tão grande conta. E entendam, a razão por que o judeu ele entendia que o anjo era muito importante era porque o anjo tinha dado a lei. O anjo tinha sido, digamos assim, o mediador da lei, como se Deus tivesse dado a lei aos anjos e esses a entregado a Moisés. Pois bem, nós iremos ver a partir de agora, então, sobre em que aspectos o Filho de Deus ele é melhor que os anjos, ele é superior aos seres angelicais. Olha os versos 4 e 5 que acabamos de ler. Eu quero novamente refletir com você. Ele diz assim: pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho e eu hoje te gerei? Então, na escritura bíblica, você não encontra em nenhum momento Deus chamando um anjo de filhos. Por mais que lá em Jó nós vemos assim um grupo de anjos sendo chamado filhos de Deus, individualmente nunca um deles é chamado de filho. E quando o Pai se refere a Jesus Cristo, ele diz assim: tu és meu filho e eu hoje te gerei. Eu certamente estou falando agora para muitos pais e para muitas mães, e naturalmente quando a gente pensa em alguém que a gente ama, naturalmente a gente se lembra dos nossos filhos. Então, essa descrição, essa qualificação, esse nome filho, filho de Deus, é um título muito importante. E o autor de Hebreus está dizendo o seguinte: um anjo, por mais importante que ele seja, ele nunca será chamado filho de Deus, mas Jesus sim. E por aí então ele conclui: Jesus Cristo é superior aos anjos. No versículo 6, ele diz assim: e novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Quando você escuta essa palavra primogênito, naturalmente te vem à mente aquele que nasceu primeiro. Então, Jesus Cristo aqui está dizendo que ele é o primogênito de toda a criação. Agora, é interessante que na Bíblia, nem sempre o primogênito é aquele que nasce primeiro. Por exemplo, Davi, ele é chamado nos Salmos de primogênito. No entanto, nós sabemos que ele era o 8º filho de Jessé. Mas por que ele era chamado de primogênito? É porque primogênito aqui está relacionado a um grau de importância, não uma ordem de nascimento. Trata-se de um título hierárquico, honorífico, pois o primogênito era aquele que recebe a herança e bênção especial. Então aqui diz que Jesus é o protótokos, ele é o primogênito, ou seja, era aquele a quem Deus deu a sua bênção, é aquele a quem Deus deu a sua herança de uma forma especial. E aqui diz que os anjos adoram esse primogênito. Então, se os anjos adoram, naturalmente eles estão adorando alguém que era o quê? Superior a eles. No versículo 7, observe aí na sua Bíblia, diz assim: ainda quanto aos anjos, ele diz:
Aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, ele diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Então, no versículo 7, nós percebemos que Jesus Cristo, ele é servido pelos anjos. Se você olhar na Bíblia, você vai ver em várias situações em que um anjo veio para servir Jesus. Você se lembra quando ele estava no deserto da tentação? Depois que, pela palavra de Deus, Jesus expulsou Satanás da sua presença, um anjo veio e alimentou Jesus. Quando ele estava no Getsêmani, passando por momentos de angústia, de dor, um anjo aparece também. Não para livrar Jesus da cruz, mas para dar forças para que ele pudesse passar por aquele momento. Então, no seu ministério terrestre, anjos serviam a Jesus. E no versículo 8, diz que ele é um Deus entronizado. Eu quero ler novamente o verso 8 contigo, fala assim: mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do seu reino. Os anjos, eles ministram diante de um trono, mas eles nunca se assentam num trono. Os anjos os louvam, mas não podem compartilhar dessa posição nem dessa alegria. O trono do nosso Senhor é para sempre, o que significa que Ele é um Deus eterno. Então aqui mais uma vez o autor de Hebreus deixa muito claro que os anjos, eles viviam para louvar a Deus, eles viviam para servir a Deus, especialmente o Deus Emanuel, Jesus Cristo. Versos 10 a 12, acompanhe comigo. Aí diz: ainda, no princípio, Senhor, lançastes os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste. Também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Os anjos não fundaram a terra, pois eles são criaturas de Deus. Pelo contrário, em relação ao Filho, o que nós lemos na palavra de Deus? Especialmente no Evangelho de João. Lá diz que no princípio era o Verbo, e que o Verbo estava com Deus, e que o Verbo era Deus. Lá diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, mais uma vez, Paulo diz claramente: anjo é criatura, Jesus Cristo é criador. Há muitas pessoas que duvidam da divindade do Senhor Jesus Cristo, mas quando o Senhor, por inspiração do Espírito Santo, inspira Moisés a escrever o livro de Gênesis, o que consta lá no primeiro capítulo, na criação do homem? Lá diz: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Deus é criador, Jesus Cristo, seu Filho, é criador. O Espírito Santo pairava sobre as águas. Nós percebemos que toda a divindade estava envolvida no processo criativo. E aqui diz, em relação aos anjos: vocês são criaturas. Jesus Cristo, Ele é criador. Versos 13 e 14. Observe aí, por favor, 13 e 14. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? 14. Não são todos esses espíritos ministradores, enviados para serviço a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Queridos, Jesus Cristo é maior do que os anjos. Isso significa também que Ele é maior que a lei de Moisés. Embora os anjos tenham entregado a lei para Moisés, aqui está muito claro que Jesus Cristo é maior do que esses anjos, e é maior do que a própria lei de Moisés. Agora, eu gostaria de voltar lá nos versos de 1 até os versos 3, para a gente fazer uma reflexão ainda dentro do primeiro capítulo. Observe aí, fala assim: havendo Deus outrora
falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Sabe, queridos, Jesus Cristo, quando veio ao mundo, ele veio com uma missão. E a principal missão que o Senhor Jesus Cristo veio, além de dar a sua vida na cruz para nos salvar, era a fazer uma justa revelação de quem é Deus. Muitas pessoas imaginam um Deus zangado como um policial cósmico que está em busca daqueles que se desviam para que ele possa assim os castigar. Mas, quando eles observam Jesus, eles percebem que Jesus Cristo é bom, é amável, é aquele que se preocupa com as pessoas. E teve uma ocasião em que um dos discípulos de Jesus disse assim: Senhor, mostra-nos o Pai, que já basta. E Jesus Cristo então diz a Filipe: Filipe, eu tenho estado com vocês tanto tempo e você ainda me pergunta: mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, Jesus Cristo é a melhor revelação que nós temos do nosso Deus. Sabe, queridos, aqui dos versos 1 a 3, diz que nesses últimos dias, Deus fala por intermédio do seu Filho. Então a conclusão que nós temos é que Jesus Cristo é a última palavra de Deus para a humanidade. Jesus Cristo, ele é o ápice da revelação de Deus. Jesus Cristo, ele tem a última palavra em todas as questões, em todas as situações. Então, uma forma física de Deus dizer como eu sou é por meio de Jesus. Jesus Cristo é a palavra de Deus. Sabe, e quando a gente fala em uma palavra e pensa na composição dela, nós entendemos que uma palavra ela é composta de letras. A Bíblia diz que Jesus Cristo ele é o alfa e ele é também o quê? O ômega. Essas duas letras, elas são, na verdade, a primeira letra e a última do alfabeto hebraico, dando a entender que Jesus Cristo é aquele que é o começo e que também é o final, dizendo que ele tem realmente a última palavra. Agora, mais do que importante a gente ter essa compreensão de quem é Jesus Cristo, mais importante é pensar o que ele representa para mim. Quem é esse Cristo? Sabe, um dos versos mais fortes, um dos versos mais, digamos assim, impactantes que nós temos na palavra de Deus, é um que se encontra no final do Evangelho de Mateus, quando Pilatos está interrogando Jesus Cristo, quando os judeus pedem a sua morte. Pilatos tenta livrá-lo de todas as maneiras. E quando o governador de Roma coloca os judeus para escolherem quem que eles querem que seja libertado, se Jesus ou Barrabás, eles prontamente dizem: Barrabás, Barrabás. E aí Pilatos faz uma pergunta interessante. Ele fala assim: e o que farei de Jesus chamado Cristo? E o que farei de Jesus chamado Cristo? Alguém disse que essa talvez seja uma das palavras mais importantes que nós encontramos em toda a Escritura. O que faremos de Jesus chamado Cristo? Saber que Jesus Cristo é Deus, isso é importante. Saber que Ele é superior aos anjos, isso é óbvio. Mas a pergunta, meu querido, que eu quero fazer para você é: quem é Jesus Cristo para você? E mais do que isso, o que você vai fazer acerca de Jesus Cristo? Há uma passagem no livro de João, se encontra, na verdade, na primeira carta do Evangelho, não do Evangelho, mas da Epístola que João escreveu, que eu gostaria de olhar com você. É o capítulo 5 da primeira carta, versos 11 e 12. E olha o que João fala desse Cristo. Ele fala assim: e o testemunho é este,
que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Você percebe o quão importante é você ter o Filho de Deus? Você parou para pensar qual é a importância de você estar com a sua vida alinhada à vontade desse Deus, do Deus Filho? Porque aqui está claro de que quem o tem, tem a vida. E aqueles que não o têm, não têm a vida. Ou seja, o oposto de vida é morte, é perdição eterna. Sabe, queridos, talvez eu esteja nessa noite falando para alguém que está ligado à igreja, mas talvez ainda não se ligou ao Filho de Deus. Talvez eu esteja falando para alguém que conhece bem as Escrituras, mas ainda não tem um relacionamento vivo com a palavra viva, com Jesus Cristo, o Filho de Deus. Há um verso no capítulo 5 do Evangelho de João, no verso 39, que a gente conhece muito bem. Jesus Cristo fala assim: vocês examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. E a gente conhece muito bem esse versículo, mas você já atentou para o que diz o verso seguinte, o verso 40? Observe aí na sua Bíblia, fala assim: no entanto, não quereis vir a mim para terdes vida. Ou seja, a Bíblia está aqui dizendo que nós muitas vezes podemos ser conhecedores das Escrituras e não irmos até Jesus Cristo para termos vida. Hoje nós entendemos que Jesus Cristo é superior aos anjos. E o fato de saber que Ele é Deus, o fato de saber que Ele tem poder, e mais ainda, o fato de saber que Ele é seu amigo, tudo isso deve passar para você a seguinte mensagem: se Deus é por mim, quem será contra mim? Se o meu irmão mais velho é Deus, e se é Ele quem cuida de mim, e se Ele pode todas as coisas, por que eu me preocupo? Talvez nessa hora haja alguém que esteja lutando contra os seus pecados. Talvez nessa hora haja alguém que esteja lutando com um problema. Há muitas pessoas que sentem uma depressão, um vazio, uma tristeza muito grande no seu coração. E essas pessoas naturalmente estão passando talvez pela hora mais triste, mais negra da sua vida. Talvez a sua dificuldade seja um problema econômico, familiar, físico. E eu quero concluir a mensagem dessa noite na epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, de onde eu fiz essa última citação. A partir do versículo 31, São Paulo diz assim: que diremos, pois, à vistas destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E olha o verso 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O pensamento de Paulo é que o que Deus tinha de mais importante no céu era o Filho, era Jesus. E Ele deu Jesus Cristo para nós. Então ele raciocina assim: se Ele deu o que Ele tinha de mais importante, será que as outras coisas Ele não daria? E você vai ver na sequência do texto a esperança que a gente pode ter dessa certeza. No verso 33 fala: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. E quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. É como se ele dissesse assim: não existe nada e ninguém nesse universo que pode contra você, porque você tem do seu lado Deus. E se Deus está contigo, quem pode ser contra você? E talvez eu não queira dizer que alguém esteja contra você, mas talvez algo esteja contra você. E eu quero que você preste atenção especialmente agora no verso 35.
E olha o que Paulo diz aqui: quem pode nos separar do amor de Cristo? Será tribulação? Angústia? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo ou espada? Você percebe que Paulo coloca aqui situações dificílimas, obstáculos gigantescos, perseguição, fome, nudez. Paulo está escrevendo aqui para pessoas que naquele tempo, para serem fiéis a Cristo, muitas vezes eram expulsos de casa. Muitos tiveram que dar a sua própria vida por essa mensagem. Sabe, queridos, quando eu ouço isso da Pena Inspirada, me vem ao coração uma comparação que a gente pode fazer entre os cristãos primitivos e nós hoje. Talvez eu esteja falando aqui para alguém que ainda não entregou o coração a Cristo, que ainda não foi batizado, por causa do seu trabalho. Talvez eu esteja falando para alguém que ainda não entregou o coração a Cristo por causa de um namoro, por causa de uma pessoa. E essas pessoas davam as suas vidas. Elas enfrentavam a espada, elas eram devoradas por feras. João Hus foi queimado numa estaca, queimado vivo. Um dia conversando com uma pessoa, e eu lhe perguntei o que a impedia de aceitar a Cristo. E sabe o que ela disse? Ah, pastor, é porque eu gosto muito de torresmo. E eu sou viciada nessa comida. E se for para eu ser batizada e deixar de comer torresmo, eu prefiro não ser. Naquela hora eu fiquei pensando, eu falei, meu pai, o que os mártires diriam numa situação dessa? É de envergonhar a classe de cristãos que nós temos hoje, quando a gente se compara com aqueles que passaram tantas dificuldades, mas não negaram a Cristo. E aqui São Paulo pergunta se tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada seriam, digamos assim, páreos para aqueles que têm Deus. E sabe, queridos, eu gosto muito quando Paulo responde essa pergunta, essas conjecturas que ele faz, se essas coisas poderiam separar um crente de Jesus. Olha o que ele diz no verso 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Você quer dizer amém? Paulo está querendo dizer que nós somos mais que vencedores. Nós podemos vencer perigo, tribulação, espada, nudez, fome, qualquer coisa. Mas sabe como a gente vence? Por meio daquele que nos amou. É por isso que Jesus Cristo é tudo. E Paulo então conclui a sua fala dizendo o seguinte: porque eu estou bem certo de que nem a morte nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, e ele fecha no verso 39, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É este Jesus Cristo que em Hebreus 1 diz que ele é superior aos anjos. E eu quero dizer para você, Jesus Cristo também é superior a todos os seus problemas, todos os seus obstáculos, todos os seus gigantes, tudo aquilo que se apresenta diante de você como que se quisesse te destruir. Creia em nome de Jesus Cristo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele é maior do que seus medos. E é por isso que nessa hora eu convido você a entregar a Ele o seu coração. Nessa hora eu convido você a colocar nele a sua confiança. E saber que Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo, está aí ao teu lado. E eu quero orar a Deus nesse momento para que você possa sentir o seu abraço e a certeza de que Ele está contigo. Na próxima semana nós estudaremos o 2º capítulo e é fantástico. E eu digo que você não deve perder, porque certamente Deus tem muitas bênçãos reservadas para você no estudo da sua palavra. Nessa hora, por favor, feche os seus olhos.
e vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, porque estamos estudando o livro das coisas melhores e superiores. E nessa noite nós entendemos que o que nós temos de mais superior, o mais poderoso do universo, é nosso amigo. Hoje, Senhor Deus, mais uma vez entendemos que se Ele é por nós, nada e ninguém pode ser contra nós. Entendemos que Jesus Cristo não é apenas superior aos anjos, Ele é superior a todos os nossos problemas. E Ele está ao nosso lado para nos ajudar a sermos mais que vencedores por meio dEle que nos amou. E nessa hora eu quero entregar cada um dos teus filhos em tuas mãos e te pedir que o Senhor os abrace, Senhor Deus. Há pessoas nesse momento que estão precisando do teu abraço, sentir o teu calor, sentir o Senhor dizendo: calma, eu estou aqui. Que o Senhor nos abençoe com o senso da tua presença, com a certeza da salvação e com a certeza de que nós vamos vencer, porque estamos pedindo, lutando e vivendo no nome de Jesus. Amém.